Hello. Oi, mano. Tá me vendo? Tô te vendo. Minha câmera do computador não funciona. Pra variar, né? Tu acha que eu entro pelo celular ou posso ficar assim? Vai ficar aí me ajudando, tá bom, tá ótimo. Obrigada amanhã. Tá, Ah, então acho eu que eu vou, liguei pro telefone. vou ficar sem câmera então. Ok, ok. Eu vou testar um fone aqui, tu vê se tá bom, Cássio. Tá me ouvindo? Acho que não funciona. Tá me ouvindo? Te ouvindo. Ah, Tá me então tá. ouvindo? Tô. Tô. É que eu tô aqui na mãe, eu peguei uns fones dela emprestado. Ah, esse computador é todo top, daí a câmera para de funcionar. Eu não Mas o vou quê? consertar essa câmera. Mas é novo? Mais de ano. Mas ele é, tipo, eu comprei ele, tipo, paguei uma grana nele, sabe? Mas é uma merda. E quem sabe tu compra uma câmera adaptada. Compra Pois é, uma. uma ideia. Eu tenho usado celular, né, quando eu vou fazer reunião online. Deixa eu ver esse outro fone aqui, acho que é melhor. Esse aqui só funciona do lado. Peraí. Só que para abrir o Zoom tem que ser pelo computador. Ah, sim, não adianta. Oi, Olá, Michele. tudo bem? Boa noite, Michele. Tudo bem, Tava Cássio? falando pra Manuela que a minha câmera do computador não funciona, tá? Só por isso que eu tô sem Tá. câmera. Uhum. Tranquilo. Estão me ouvindo? Sim. Uhum. Sim? Vai. Vocês também me escutam? Sim. Michele, como é que Hum. tu quer que eu te apresente ali? Eu posso te apresentar? Pode, pode. Só deixa eu procurar aqui como é que tá a divulgação ali. Aqui. Tem que ir liberando para as pessoas entrar, Cássio, não, né? Não, já é liberado. Tá. Ai, gente, que escuro aqui. Tu vai passar algum material de slide, Michele? Na verdade, eu só pensei no final, a gente abrir o site da Horizontes e mostrar um pouco, esse cenário da revista, sabe? Eu sei que não tá na melhor formatação, mas eu não sei se não seria interessante, sabe, para já fomentar que o pessoal, enfim, procure. Deixa eu ver se a Fernanda mexeu. Eu pedi para ela dar uma mexidinha em algumas coisas. Eu acho Não, que tu tá de host, Cássio. Sim, é pra Ah, tá. tá. não, ela não Não, botou. de repente Também põe a Michelle de co-hosting, ela consegue. tá bem, assim, tá bem bagunçado o site. Eu não sei se. A gente nunca mais mexeu no site, porque Eu pedi para ela dar uma. Lógico, mas eu acabei, enfim, ficou meio em cima da hora, né? Acho que eu só vou fazer a divulgação mesmo, falar dos tipos de artigos, acho que no finalzinho. uhum, Que a gente, enfim, que se pensou em ampliar os tipos dos textos, que tradicionalmente eram mais artigos teóricos e tal, que eu acho que pode atrair as pessoas assim para publicar. o site está bem desatualizado, a gente até teria que mudar ali. A gente já tinha feito um orçamento para mudar. Uhum, Tem bastante coisa ali, porque cada vez que tu mexe, tu tem que pagar um valor, né? A gente tinha que sim, pagar um valor só para mexer numa vez só. sim. Ou teria que fazer, lógico digamos, é mais complexo, né? Deixa eu pegar.
Eu vou pegar só o e-mail, eu acho, e os tipos de artigos. Acho que não vou entrar em detalhes, assim, vou falar que se montaram templates para facilitar, que tem as normas. Uhum. Ah, fazia tempo que eu não entrava aqui no site. Não, tá assim, ó. Tá triste. Uhum. Sim, porque a gente fica focados assim, tanto em Instagram, 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 e o negócio que. Imagina, tem Ou matérias talvez, aí. Manuela, não sei como é que seria isso, né? Pensado, lógico, tem uma questão de pensar institucionalmente, mas talvez usar mais esse material que tem as plataformas, que tem um custo, mas é muito menor, e tu tem uma Uhum, gerência maior, uma flexibilidade maior de atualizar esse material, porque tu vê muitos locais que não tem o material super desatualizado. Não é legal isso, né? Quando a pessoa procura uhum. informação, o ideal é que ela tenha, tipo assim, como tá atualizado no Instagram. E às vezes para ter um site tradicional, né, acaba sendo caro e tu tem isso que tu tá falando, tem que contratar em pacotes. E às vezes tem Isso. como se fosse, sei lá, assinatura de Netflix, como se fosse assinatura, sei lá, do Canvas ou num lugar que espera um site, ele é mais simples, só que tu consegue ir editando tu, sabe? A equipe consegue ter uma flexibilidade maior de ajustar, sabe? Lógico, Eu teria acho que que. ver, avaliar, né, orçamentos e tal, mas daqui a E quem pouco, sabe a gente não faz uma. Já que não tem ninguém, só tá nós aqui por enquanto. Quem sabe a gente não marca uma reunião com a Fernanda, e eu me comprometo de estar junto daí, né, como Horizontes, que é do marketing, para ela poder pensar. Porque, por exemplo, agora eu e a Ana Tofani, a gente está reunindo todos os vídeos da pré que foram sim, pré-jornada. E aí a Fernanda está nos ajudando com, sei lá, tem um programa lá que tu consegue. É tipo um chat editar, GPT. É. Só que a sim, gente vai ter que fazer uma revisão. E a gente escolheu alguns vídeos, porque os que tem estudo de caso não dá pra gente colocar, né? E sim. fazer em forma de artigo. Eu falei para Ana isso na jornada, E isso, daí acabou que eu e ela, a gente ficou responsáveis e a gente pode se juntar daí contigo também e pensar numa coisa que também possa pegar outras coisas, né? Não só a pré-jornada, mas a pré-jornada já dá bastante material, né? com certeza, com certeza. Eu falei É, para Ana isso na jornada. uhum. Acho que foi ela que trouxe essa ideia que tu tinha falado quando a gente se reuniu ali, o pessoal da comissão. É, porque assim, a gente tem a gente contou assim, são 15 aulas. É E muita fora coisa. que é um material maravilhoso, Manuela. O pessoal os Maravilhoso. meus colegas da especialização, sei lá, pessoal de São Paulo, interior de São Paulo, de Minas, do Mato Grosso, do Nordeste, muita gente falava na especialização dos eventos da pré-jornada da Horizontes. Muita gente falou. Que legal. Porque Falou realmente muito foram de bem, muita assim. qualidade. Exatamente. E gostaram muito, se Pessoas. surpreenderam, sabe? Acho que não esperavam. E o legal foi que foram várias áreas, né, Michelle? Assim, várias áreas Isso, falando da sim. mesma, assim, com o mesmo objetivo, na verdade. É. Aham, aham. Sim. Então, Tá, o foi. tempo hoje, Hum, Manuela, assim, eu não esquematizei, eu pensei um roteirinho, assim, montei um roteirinho para falar, mas deve tá. ser 1 hora, mais ou É menos, 1 hora, mas tu quer que eu te sinalize a tua fala, quanto tempo tu acha que tens? não tenho a mínima ideia, eu tô com umas 6 páginas, eu sou rápida, tá? Tá, eu acho que a gente pode. Eu pensei assim, né? Meia hora, sei lá, meia hora para que tu possa falar, ou no máximo 40 minutos, e depois a gente poder abrir para Eu acho que vai o ser pessoal. rapidinho, quando eu engato a primeira, tem que dizer assim, vai devagar, Michelle. Não, não precisa ser muito rápida. Eu vou fazer em forma de conversa, assim, eu vou falando, eu Isso. anotei algumas coisas, mas eu vou falando livremente, assim, o que vai me vindo na cabeça, eu vou falando. Tá, Ainda mais perfeito, pra isso falar de aí. escrita, eu não gosto de ter uma coisa tão durinha para falar de escrita. Eu acho que o pessoal também pode, né? Eu vou explicar, eu acho que o pessoal pode também, se quiser perguntar para ti no meio, já que tu tem essa flexibilidade, assim, tipo, dessa conversa. A gente pode esperar, acho que mais uns 3 minutinhos, né? Uhum. O pessoal ir Pode ser, pode entrando. ser, pode ser. Então tá, Michelle, vamos conversar sobre isso, então. Tá.
Eu comentei com a Ana, eu disse, "Bah, Ana, não dá para perder esse material todo, né? Não Porque dá. Uh-uh. é, tem que aproveitar esse material. Não, e aproveitar também essa questão da tecnologia que nos ajuda, claro que a gente vai registrar Exatamente, eu falei, tudo. eu disse para a Ana, eu disse, Ana, olha só, vamos fazer isso, e ela, bah, que Sim, bom aí que a ela gente já levou adiante. já, assim, aí ficamos só nós duas responsáveis, não adianta ficar um monte de gente também que daí acaba Sim. que não vai adiante, né? Uhum, Então a gente tá essa semana passada agora a gente se encontrou e já montamos o nosso grupinho ali com a Fernanda. uhum, Então mas a gente já sabe assim que, por exemplo, esses tipo chat GPT, eles traduzem, eles só transcrevem 30 minutos, então a gente vai ter que sim. organizar os vídeos também, a gente vai ter que ver as aulas de novo, vai ser bom. Uhum, uhum. Oi, pessoal, boa noite. Ana Cláudia, eu tô te devendo uma resposta, viu? Eu revi tua mensagem. Vou dar um pulinho no banheiro e já volto. Vai. Boa noite para todos. Eu vejo que são sempre as mesmas carinhas, né? Um grupo bacana. Sim, tem o grupo que é Dois. fiel. É, Fiel. Lisandra, Jaqueline, o Cássio. Fabiana, Cássio. Cássio tá em todas, né, Cássio? Deus o livre, tu não tá, né? A gente te puxa pelas orelhas. O Cássio não tá aparecendo, mas ele tá aqui, tá? Tá com problema na câmera dele. Tá bem, Elaine. Elaine botou que vai ficar de câmera fechada. Então, pessoal, acho que acho que faz a semana passada, acho que a gente retomou as nossas quintas, né, pós-jornada. Então, acho que vamos começando, aproveitar que o pessoal que foi pontual já está por aqui. Quem puder ligar a câmera, acho que é sempre mais gentil, né? Claro, quem não puder também a gente compreende, mas para a gente poder prestigiar a Michelle, que também se organizou com tanto carinho para expor aqui todo o teu conhecimento dela. A Michelle já é da Horizontes, né? Mas eu vou apresentá-la, então, para quem não conhece. A Michelle Poleto, então, é psicóloga, psicanalista pelo CEP de Porto Alegre, né, Michelle? Me corrige qualquer Isso. coisa. Uhum. Doutora e mestre em psicologia do desenvolvimento pela URGS, membro pleno do CEP de Porto Alegre, coordenadora de seminários em formações psicanalíticas. Hoje a Michelle, então, vai falar um pouco sobre a função da escrita na psicanálise, desdobramentos na clínica e nas instituições. Eu, como fono, também beneficio muito, né? Acho que a psicanálise também atravessa as outras áreas, então vai ser um prazer poder te escutar, Michele. Ah, Muito obrigada, obrigada. Manuela. Então, eu queria agradecer aos colegas da Horizontes, enfim, em especial também a Ana por me convidar para falar desse tema que eu gosto tanto, que é tão caro para mim, assim, que eu digo que a gente é solicitado né, acho que desde a graduação e acho que a psicologia também tem essa solicitação, a vida acadêmica, enfim, toda, que no início é um processo sofrido, difícil, mas se a gente consegue encontrar bons interlocutores, pessoas que têm uma estrada já com a escrita, esse caminho vai ficando mais suave e inclusive prazeroso. Então é um prazer estar com vocês hoje, dividir um pouquinho desse tema que eu gosto tanto e é tão importante. Então, eu escolhi uma rota para pensar a escrita, para falar hoje para vocês, e eu espero que ela provoque reverberações em vocês e, quem sabe, escritos também, que vocês possam também se mostrar, apresentar suas ideias, enfim. Sempre quando eu tenho uma fala, eu preciso escrever,
porque a escrita, ela organiza meus pensamentos, eu recorro a leituras que eu já fiz, eu reviso, eu busco materiais que eu já produzi. Sempre que eu vou fazer uma fala, uma aula, preparar um seminário, geralmente sai um textinho desse, mesmo que não seja um texto, aquele formato tradicional, mais formal, mas sempre sai algum texto, ou eu estou com alguma anotação no computador, no Word, enfim, ou começam a surgir papéis que eu começo a anotar. Então, a escrita, ela tem também essa função em mim. Então, isso vai facilitando o fluxo de compreensão de um material que eu vou trabalhar, que eu quero apresentar, porque numa fala é um tempo finito, e o texto também. A gente já ouviu de professores de língua portuguesa, um texto precisa ter começo, meio e fim. A gente não pode ficar numa infinita proposta, né, nessa produção. Então, por isso que a escrita organiza, né, nesse sentido. Impossível em psicanálise a gente falar de escrita sem falar do Freud. Não só como ele era um grande escritor, não só por ter recebido o prêmio Goethe de literatura, enfim, como escritor, mas pelo pesquisador incansável que ele era e como ele, quem escreve, lê muito também. E nos textos deles a gente se depara com milhares de autores, de textos que ele se debruça, tanto da área da medicina, da biologia, da filosofia, da literatura, enfim, de muitas áreas do conhecimento. Então, e evidentemente que a tarefa dele era querer desvendar como é que funcionava e como é que se dava o desenvolvimento psíquico, mas para essa tarefa ele se atreve, lógico que no início da carreira dele, enfim, com a função da universidade, da formação, enfim, ele busca a questão da ciência, da escrita acadêmica, da produção, ele desejava ser professor universitário, trabalhar, circular por esse cenário da universidade. Então, e quem circula por esse cenário acaba estimulado também para trabalhar nessa proposta da escrita, também da produção textual. Lógico que depois a rota dele vai por outros caminhos, mas a escrita, a produção textual segue muito forte durante toda a carreira dele. E aí, lógico, não só na produção dos textos, dos artigos, mas, enfim, a gente tem infinitas correspondências, muitos textos, enfim, então muita produção textual que ele trabalhava. Eu vou trazer alguns textos, enfim, algumas ideias que vocês conhecem. A primeira é a Interpretação dos Sonhos, né, de 1900, que o Freud se propôs, então, a desvendar o funcionamento do inconsciente a partir da compreensão do sonho. E a gente pode pensar que essa proposta dele, de pensar o sonho, né, o sonho também é uma forma de escrita, é uma manifestação do inconsciente, e assim como a gente vai, enfim, trabalhar dos elementos que eu propunho de pensar a escrita, o sonho também possui elementos, ela é um tipo de escrita e que não pode ser decodificada literalmente. Ela precisa de uma compreensão de inúmeros elementos. Mas eu vou fazer então esse paralelo da gente pensar a escrita e o sonho e de pensar em elementos. O que compõe será a nossa escrita? Que elementos que estão presentes? Depois eu vou falar do sonho, para a gente, enfim, pensar nessa relação. Mas quando a gente se propõe a fazer uma produção textual, que elementos aparecem que compõem a nossa escrita? A primeira coisa que me parece que é um detalhe, mas que é importante, é qual é a língua que a gente vai escrever. Quando a gente se propõe a escrever numa língua, a gente precisa dominar essa língua. Se for a nossa língua materna ou se for uma outra língua que eu desenvolva essa habilidade. Então, eu preciso dominar a ortografia, preciso dominar as questões de gramática, a fluência textual. Depois eu preciso saber qual é a modalidade de escrita que eu vou fazer. A quem a gente destina esse texto também vai participar desses elementos da produção textual. Qual é o nível de complexidade que eu preciso trabalhar nesse texto? É um texto de exposição mais breve? Não, é uma tese de doutorado, é uma proposta, é um livro que pretende esgotar uma temática, vou buscar vários colegas para organizar. Então,
tem o seu nível de complexidade. Eu vou fazer, não, um informe, uma página, sei lá, ou no Instagram, ela vai ter um outro nível de complexidade. Qual é o objetivo dessa produção textual? Nesses elementos, eu também vou ter as minhas leituras anteriores. Elas também vão entrar como elementos, como componentes. O meu pensamento crítico, quando eu faço as minhas leituras do que eu vejo, do que eu vivo, isso também vai participar. E eu gosto de uma provocação, quando eu trabalho, enfim, com as oficinas de escrita, enfim, com os trabalhos de produção textual, que quando a gente se desafia a escrever, a gente se depara às vezes com um texto, nossa, mas está publicado o texto, nossa, que é importante, é muito difícil, que é muito perigoso a gente tomar qualquer autor como Deus e a obra como Bíblia, ou pensar que, porque está publicado, esse autor está numa posição superior à nossa. Talvez ele está numa estrada já avançada, como eu gosto de brincar. Já passou Floripa e a gente entrou agora na Freeway. E talvez não se atreve a produzir mais, né? Ou tem receios. Mas esses elementos todos colaboram como elementos para a nossa produção textual. O que também os textos reverberam na gente, isso também vai aparecer na nossa produção textual, porque a gente pode usar um texto de base, por exemplo, sei lá, ou vários textos, mas tu não vai usar o texto inteiro. Tu vai destacar alguns pontos, são aqueles pontos que reverberaram mais em ti, que conectam com as suas ideias. E também a gente coloca na produção textual o que a gente vive. A nossa clínica, Freud fez muito isso. Ele vivia lá na clínica com os pacientes. As histéricas diziam para ele: para de falar, não me toca, me deixa falar, não me interrompe. E aí ele escutava elas, voltava para sua produção textual e trabalhava esse material. Dizia: olha, eu fazia assim, agora não vou mais fazer, a técnica mudou. E ele passa a fazer a produção dos textos técnicos e vai trabalhar isso textualmente. Então, o que a gente vai vivendo, todos esses elementos vão compondo, é como se passasse, como eu digo, pelas entranhas do escritor. Quando a gente se propõe a escrever, todos esses componentes vão passar por dentro da gente. E aí vai sair essa produção textual. E um outro elemento que é super importante, quando a gente pensa na produção textual, é que a produção textual que a gente realiza, cria, é uma partícula nossa. É um fragmento. Ela não é a gente inteiro. Não somos apresentados por um texto. Nós ofertamos uma partícula que passou pelas nossas entranhas, que ganhou corpo, que ganhou formato de texto. E assim como, então, como o sonho não tem como interpretar ele diretamente, né? Uma linguagem direta para ser interpretada, a mesma coisa é a nossa produção textual. Ela está atravessada por todos esses elementos. Eu destaquei esse, a gente pode pensar em outros ainda. Porque, lógico que também nessa produção textual, eu tenho a proposta da minha marca, do meu estilo de escrita. Quem está acostumado a escrever tem um estilo de escrita diferente. E se a gente for vendo também os nossos textos, eles vão ganhando uma evolução. Há um tempo atrás, o meu TCC da graduação, eu pesquisei resiliência, ainda quando um período em que quase não tinha muita coisa no Brasil, não tinha muitos estudos sobre resiliência. E eu tinha ideia de fazer mestrado, então eu conversava muito com um professor na graduação que me cutucava: vai, Michelle, não vai para a clínica, vai fazer mestrado, vai dar aula. E ele sabia que eu gostava também desse cenário e tal. Eu disse: mas eu pensei em consultório também. Eles: tá, mas depois tu pensa nisso. Mas enfim, aí eu pensei já na proposta do TCC, já pensando numa publicação futura. Eu queria fazer pesquisa, eu não queria só fazer uma junção de textos, eu queria ir para campo e discutir. Eu trabalhei o conceito de resiliência e eu entrevistei crianças, então meninas, que cuidavam dos irmãos. E aí eu fui pensando essa trajetória de vida dessas crianças com essa ocupação que elas eram. Tinham crianças de 8 a 11 anos que eram responsáveis pelas tarefas da casa e por cuidar de um irmão menor, né? Então foram 6 crianças que eu entrevistei. E
E muito faceira, terminei a graduação, vim para Porto Alegre enfim, para me preparar para fazer a seleção do mestrado na URGS, e eu disse, eu vou publicar esse TCC. E aí, a que depois foi minha orientadora, me ajudou nesse processo todo, eu trabalhei um monte de escrita, e eu consegui publicar numa das revistas de referência na psicologia brasileira, da UNB, eu acho, se não me falha a memória, teoria e pesquisa. Nossa, muito orgulhosa, assim, extremamente feliz. Eu volto hoje, eu publiquei em 2004 esse texto, porque eu me formei em 2013, no início de 2004 eu me formei, eu publiquei ele na metade de 2004, esse texto. Quando eu volto para ler hoje ele, eu reconheço a minha escrita aí, mas ela teve um percurso, um caminhar que ela é um recorte, uma versão, um fragmento da Michelle em 2004. Que sim, foi fruto de uma produção que esse TCC, além do TCC, eu escrevi um capítulo de livro, uma pesquisadora né, no período queria selecionar pesquisas que conversavam com crianças, que deram a voz para crianças. E aí ela me convidou então para fazer um apanhado e para contar um pouco. Então imagina, saindo da graduação, querendo fazer mestrado, com um convite para fazer um capítulo e com um artigo publicado. A pessoa era a mais faceira da face da Terra, com essas pequenas 2 publicações. Mas tinha o meu jeito, o meu fragmento aí. E evidentemente, se eu volto para essas publicações hoje, enfim, tem uma estrada de 20 anos agora já de formada, a minha produção textual é outra, porque teve, enfim, toda uma caminhada, o estilo está presente, mas teve uma evolução desse processo todo. E uma outra situação que é muito comum quando a gente circula nessas questões na universidade, ou mesmo talvez mais forte na universidade, no cenário acadêmico, e eu ouvia muito isso durante o meu mestrado, doutorado, quando eu estava na docência da graduação em psicologia, pelos corredores da universidade, de eu escutar acadêmicos falando assim, nossa, a banca destruiu o trabalho, destruiu o acadêmico. E eu pensava, mas não destruiu. Será que a banca destruiu? Evidentemente que tem formas de dar um feedback de qualquer coisa, do trabalho, de uma atividade, de um texto. Mas será que a banca, ao invés de, né, desses acadêmicos dizerem, ele destruiu? Eu cheguei até na época a fazer um texto sobre isso. Será que a banca não arguiu muito? Será que ela não colaborou com vários feedbacks, propôs melhorias, propôs ampliações? Questionou bastante, apontou fragilidades, porque todo texto ele vai ter a marca da castração, ele vai ter a marca da falta. Assim como eu volto no meu texto de 2004, que eu era tão faceira e orgulhosa dessa produção, e sigo sendo, mas ela tem a marca daquele período, daquele fragmento do que eu conseguia produzir naquele momento. E para aquele momento era algo muito grande, e era importante, e segue sendo importante. Mas ele era circunscrito aquele momento. Então, o autor é muito maior, o escritor é muito maior do que a produção que ele vai fazer. Qualquer produção que ele vai fazer. Porque essa é uma partícula, uma fração dele, é um fragmento dele. E muitas vezes esse feedback que a gente recebe dos textos vai para uma seara de que, como se fosse que a gente recebesse um ataque narcísico. A banca está me atacando. Não. Eu lembro quando a minha família veio na minha banca do doutorado, uma pessoa da família disse: Nossa, mas te metralharam. Eu falei: Não, a banca perguntou bastante. Eu não sentia isso. Ela, nossa, mas não parava de fazer pergunta, meu Deus, estava agoniada. Mas uma banca é para arguir, é porque está interessado no trabalho, é porque está convocado para conversar com aquele texto. Ao contrário, demonstrou que aquele texto reverberou, que eu falava dos elementos do texto. Quer dizer que dizia daquele autor, dizia do que inquietava, aparecia o estilo, aparecia. Então, não é uma questão de crítica. E talvez a gente receba, muitas vezes, assinalamentos de fragilidades de um texto como se a gente fosse o texto, então a pessoa está me criticando. E não, é uma produção que a gente faz. E vamos então voltar para a questão do que compõe o texto, já que o que compõe o sonho, já que eu falei dos elementos que eu pensei do que compõe uma escrita. Então vamos lembrar, isso vocês sabem, tenho certeza. Então tem uma proposta na questão do sonho de realização de desejo,
Eu tenho imagens, eu tenho sensações corporais, enfim, informações sensoriais que sofrem transformações através dos mecanismos de condensação e deslocamento. Eu tenho atrelado também a esses elementos, eu tenho restos diurnos de até 3 a 4 dias de vivências que eu tive, nem sempre talvez tão claramente, mas que se eu vivi de alguma forma, isso está atravessado na minha mente. E também o sonho, além de ser guardião do sono, ele também tem uma outra tarefa de elaborar situações, vivências, emoções, enfim, material psíquico que a gente não é capaz de elaborar durante o estado de vigília. Então, todos esses elementos compõem o sonho, mas na hora de eu interpretar essa escrita, vamos dizer assim, essa forma de escrita, eu preciso da participação do sonhador, e ela não é uma leitura direta. Eu preciso, porque o sonho é a produção, uma manifestação do inconsciente, então eu preciso de uma escuta clínica, né? De uma escuta desse texto, para então, aos poucos, ir pensando que elementos que aparecem aí, que foram trabalhados, que apareceram nesse texto, entre aspas, como eu chamo. Um outro texto que me mobilizou para conversar com vocês hoje é um texto chamado Bloco Mágico, que o Freud escreveu em 1925. Ele faz um paralelo entre o bloco mágico, que é um brinquedo, e o aparelho psíquico. Ele vai, esse bloco mágico, digamos assim, acho que os modelos mais antigos, eles fazem mais jus a essa proposta de metáfora que o Freud desenvolve nesse texto, porque hoje ela é uma ferramenta de plástico, assim, que tem outro plastiquinho que fica passando de um lado a um outro, que apaga o que vai sendo escrito, mas é uma superfície mais rígida, né? Aquele que o Freud enfim, mencionava nesse texto, ele tinha uma película que era possível, então, desenhar, que ficava uma marca, mas abaixo dessa película teria uma outra superfície em que esta conteriam todos os traços que a criança, ou que quem escrevesse ou desenhasse, ficava integrado. E aí é isso que ele faz a relação com o nosso aparelho psíquico. Todas as nossas vivências, pensamentos, sensações, ao longo da vida vão sendo inscritas no nosso aparelho psíquico. Ficam registros mnêmicos, como ele chamava. E ele vai dizer, esse bloco, né, ou mesmo uma folha de papel, ou mesmo um texto, uma produção textual, ela tem uma capacidade finita de captura de escrita. Já o nosso aparelho psíquico, não. Ela tem uma capacidade infinita de receber informações, inscrições e também de ter reinscrições. E de alguma forma, embora a gente tenha preservado, quando a gente escreve algo, quando a gente desenha algo, tem algo preservado, seja no documento digital, enfim, sei lá, no Word, na ferramenta que a gente estiver utilizando no computador, ou uma folha de papel que a gente está escrevendo, ela tem uma possibilidade finita desse registro, e sim, de se manter intacto. Ao passo que o nosso aparelho psíquico, cada vivência que a gente tem, que a gente, enfim, vai colecionando na nossa vida, ela vai sendo trabalhada. Por isso que o trabalho do analista digamos, a análise é terminável, interminável, a formação é terminável, interminável, e a nossa prática também passa por isso. A gente segue precisando trabalhar esses elementos, não tendo uma certeza, entre aspas, uma garantia, mas apostando no que a gente vai tendo de vivências, e isso também vai impactar como a gente escuta e também como a gente escreve. Uma outra dimensão que é interessante quando a gente se depara com a escrita é como, quando no campo das ideias, enquanto a gente está pensando um texto, uma história, como ela é perfeitinha. E quando a gente resolve pegar uma folha de papel, um caderninho ou o teclado do computador para começar a digitar,
começam os desafios. Isso não é ruim, necessariamente, porque a gente pode perceber, bom, eu tenho um tempo para falar, eu tenho um tempo para organizar as ideias, então eu não posso falar infinitamente, porque senão essa fala não vai ter uma coerência, ela não vai fazer sentido, esse texto não vai fazer sentido. Mas, por outro lado, também essas imperfeições começam a brotar. E aí aparecem as nossas imperfeições, aparecem as nossas limitações. Quando a gente, por exemplo, vai escrever um relato clínico, isso aparece muito, muito, muito. A gente escreve, 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 a gente atendeu o caso, né? É mais claro como o dia. Aí o leitor vai ler o caso e diz, tá, mas era a primeira sessão, era a segunda, tu falaste antes com a mãe, primeiro com o pai, mas já era paciente, quanto tempo que tá? Porque essas informações, elas precisam estar nesse relato. Elas precisam estar na descrição. Quem atendeu já tem todas as peças do quebra-cabeça. Quem está lendo precisa dessa clareza. Então, o texto, ele nos convoca para esse lugar. O que é claro na minha mente, o que na mente parece perfeito, quando eu vou para a ferramenta, seja no papel, seja no computador, ou um leitor, eu me deparo com outros desafios que os elementos da escrita podem colaborar, então, para esse processo. A minha fala, né, eu me propus então a poder que a gente falasse dessa função que a escrita tem, tanto na clínica quanto na formação psicanalítica, e eu entendo que ela tem uma participação super importante na formação, né, dos profissionais na clínica, na escuta psicanalítica, porque é um veículo de poder materializar ideias, pensamentos, imagina se o Freud não tivesse escrito, se os nossos né, autores anteriores não tivessem escrito, não tivessem produzido textualmente, que lástima seria se a humanidade não tivesse evoluído para a escrita, como a gente perderia muito, porque sim, a gente passava as informações pela narrativa, né? Por muitos anos foi assim, mas a escrita, ela ganha materialidade, ela tem uma limitação, mas ela ganha uma possibilidade de perpetuação, e isso também ofertou que a psicanálise pudesse enfim, desenvolver como se desenvolveu e segue se desenvolvendo. E quando, pelo menos eu tenho também essa sensação, quando eu leio Freud, eu tenho uma sensação que ele, quando ele escrevia, ele queria que o leitor entendesse todos os passos do pensamento dele. Por isso que parece que tem alguns textos que ele parece que escreve pensando, pensa escrevendo, que ele tenta colocar o máximo do que ele está pensando naquela produção textual. E evidentemente que essa qualidade dos textos dele é também porque ele escrevia muito. Não tem milagre. Como é que a gente vai aprender a andar de bicicleta, a dirigir, a, sei lá, a fazer qualquer outra prática? É fazendo, não tem milagre. É pegar de vez em quando para dirigir. Eu não vou dirigir direito. Eu não vou dirigir de um modo fluido. A escrita é a mesma coisa. Como é que eu escrevo melhor? Me arriscando e escrevendo. Não tem uma outra forma. E até um outro elemento que apesar dele receber prêmio Goethe, ser, enfim, colocado como um grande escritor, ele também foi acusado de plágio. Porque, e aí lembrando também dos elementos da escrita, o que a gente escreve, evidentemente, que eu não estou falando aqui de que, né, então, ok, eu copiar as ideias de autores e não mencionar, não é isso. Mas para falar que tem um desdobramento disso, que se eu também não puder pensar sobre os textos que eu leio, fica muito difícil fazer a produção textual, fica muito difícil colocar o que eu pensei, trazer o que eu pensei. E ao estudar a psicanálise, também me remete que é impossível fazer esse percurso sem a gente passar pela escrita. Tá? Evidentemente que aí eu coloquei em níveis de a gente pensar isso. Primeiro, é um nível, ou exige um nível de complexidade e entendimento, eu ler e entender psicanálise. Isso é um ponto tá? Um segundo ponto que eu diria que é um avanço seria eu explicar um conceito psicanalítico, ideias de alguns autores, algum conceito técnico. Então, eu li e eu entendi. Ok, esse seria um ponto, um nível. Um segundo nível seria eu poder explicar, eu poder falar sobre um conceito. Exige um outro
nível de complexidade. Escrever sobre psicanálise solicita ainda mais. Então, por isso que também é importante na formação incentivar que num espaço protegido, fazer um relatório de supervisão possa favorecer esse atrevimento de balbuciar as palavras em psicanálise nesses espaços protegidos, para justamente poder incitar essa maior compreensão, porque a escrita oferta isso, os estudos de neurociência falam sobre isso, a colaboração do quanto que a escrita oferta ao aprendizado, ao processo de apreensão do conhecimento. E um outro nível, então, um quarto nível que eu pensaria é o desafio de criar em psicanálise. Então, tu precisa ler e entender psicanálise, tu precisa poder explicar e pensar as ideias psicanalíticas dos que vieram antes da gente. Eu aí já consigo, talvez, escrever algo sobre psicanálise, discutir um texto, discutir um caso clínico, para então, num outro momento, e eu também entendo que isso não é fácil fazer isso, eu lembro das sessões de seminário, ai, mas Michelle, não consigo nem pensar numa pergunta, e realmente, a gente se atrever a falar de psicanálise, às vezes, em alguns cenários, pode ser temeroso, imagina escrever. Então, eu também entendo que há um nível de complexidade para atingir isso, mas se a gente não se arriscar, a gente não alcança isso, né? Porque a psicanálise também se desenvolveu por conta disso. Um outro atravessamento que eu penso que a escrita fazem na psicanálise é em relação ao tripé. Lembram do tripé? Que o Freud escreveu no texto sobre o ensino de psicanálise nas universidades? Ele disse, bom, a base para formar um psicanalista precisa de análise pessoal, de estudo, de seminário, enfim, de estudo constante e da supervisão. Vamos tirar a análise pessoal, mas a supervisão e o estudo, para mim, é impossível não ter escrita intrinsecamente nesses dois elementos do tripé. Porque na supervisão eu vou fazer o relato de um caso, eu vou fazer uma dialogada, eu tenho a minha escrita posta aí, eu tenho o meu pensamento. E lógico que aí no cenário da supervisão eu tenho um espaço de fazer um acompanhamento compartilhado com um colega que andou mais nessa estrada, não é que sabe mais que eu, ele andou mais nesse percurso. Então, ele pode te oportunizar outras possibilidades para pensar. E isso oferta uma ampliação do entendimento da clínica, do entendimento da psicanálise. Da mesma forma, no estudo da psicanálise. Se eu puder estudar, se eu puder escrever sobre o que eu estou estudando, é impossível que não haja uma ampliação e, consequentemente, um desenvolvimento que é da psicanálise, mas também desse profissional. Por isso que é tão importante essa produção textual nas formações, né? Do quanto que isso faz diferença. E outra, né, na área especialmente da psicologia, a gente tem uma limitação de como a gente vai fazer propaganda do nosso trabalho. O nosso escrito é uma forma da gente fazer uma propaganda, de mostrar um pouco a nossa clínica, como é que a gente é sensível, como é que a gente pensa os casos, como que a gente se arrisca a pensar as situações, tá? Vamos ver o que eu tô falando aqui, que eu já falei bastante. Uma outra coisa que aparece, a gente lê as cartas do Freud, ou mesmo os próprios textos dele, ou alguma nota de rodapé, toda hora ele mudava de ideia, ele ampliava conceito, ele dizia, agora não funciona mais assim, agora funciona assim. Agora a gente vai pensar, sim, eu falei na teoria tópica, falei do inconsciente, pré-consciente, consciente, sim, falei, mas não é suficiente, eu não dava conta, eu me equivoquei, né? Como ele diz, eu não confio na minha neurose. Ele diz, olha só, estava equivocado. Todas as mulheres foram abusadas. Não, peraí, não aconteceu isso, não é assim. Tem outra coisa aí que eu não me dei conta. Então, ele não se eximia a apontar na escrita dele, inclusive dos casos clínicos. Então, assim, não precisa ter vergonha de mostrar o seu caso de atendimento. Eu sempre digo que é muito fácil o comentador do jogo de futebol ou de qualquer outro esporte comentar depois que o jogo acabou. Porque ele não estava lá na hora do vamos ver, lá no, sabe, no calor, na frente do goleiro, na frente ali da rede para arremessar, para fazer uma cortada, para fazer o ponto que vai fechar o set e deu o título para a equipe. É outro cenário, é um outro momento, é outro. A supervisão é um lugar muito privilegiado, porque tu olha a prática do outro, é o trabalho do outro, é o que o outro estudou, é o que o outro viu, de um outro caso do outro. Então, é um cenário muito confortável, digamos assim. Né? Confortável até também tem os
os seus pontos de desconforto também, mas nesse sentido, né, da produção. Então, assim, de poder, num espaço seguro, poder se apresentar. E o Freud fazia isso, ele dividia com os colegas, ele compartilhava seus escritos e não tinha receio de dizer, olha, eu me equivoquei nesse caso, olha só, a Dora foi embora, eu me passei, eu não dei conta. Então, ele compartilhava com pares. O que mais? Bom, e aí, como eu falei que para falar eu gosto de escrever, eu vou pedir permissão para vocês para ler um trechinho do que eu escrevi. Porque eu disse, não, eu vou terminar com um texto, um textinho, digamos assim, que ele condensa outros elementos ainda que eu falei um pouco, né? Mas que falar de escrita, eu achei interessante de me desafiar também para escrever sobre isso, aproveitar. Eu já escrevi algumas coisas, mas de escrever também nesse espaço. Então, a escrita solicita que haja permissão para mostrar-se, para exibir-se. Ela solicita escolher, e escolher implica excluir, e ambos, de alguma forma, implicam em algum sofrimento. A escrita nos remete à castração, nos denuncia como seres não perfeitos, como genitores de textos imperfeitos. A escrita também denuncia a quais ideias estamos submetidos. Comunica se nos aventuramos a pensar por nós mesmos ou apenas a reproduzir outras ideias. Ao escrever, corre-se o risco do ridículo e da avaliação do outro. O destino da escrita influencia o escrito e o escritor, e o que fazer com o temor dos efeitos da produção textual no escritor e nos seus leitores? Ao escrever, assassinamos ideias e fantasias incríveis. Na realidade psíquica, tudo se mostra de uma forma, mas a escrita faz conexão com a realidade material, ganha corpo físico, materializa-se no papel, mesmo que nos aventuremos pela poesia ou pelas fábulas. Caro aventureiro e corajoso escritor, querido e generoso leitor, lembremos-nos de que nem tudo que está publicado e que parece ter prestígio, poder, certeza e sucesso assim o é. Embora a produção textual solicite muito trabalho psíquico e espaço interno, que satisfeito, mesmo que parcialmente, aquele que se aventura por um escrito e o materializa. Bom, essa era um pouco da minha proposta, né, de incitar a escrita, enfim, do que vocês também pensaram, enfim, para depois eu compartilhar um pouquinho do que da nossa revista, enfim, da Horizontes, que eu encabecei, enfim, uma reformulação importante, uma retomada, né, que a gente possa ter produções importantes, e temos produções importantes, e que elas podem fazer jus também digamos, uma materialização na revista, mesmo que ela siga virtual, enfim, com ampliação de tipos de artigos, enfim, mas quero escutá-lo, se fez sentido o que eu falei, se, enfim, e depois eu falo um pouquinho de como é que tá a revista. Michele, eu tô travando aqui, não sei se é só eu, mas eu acho que eu tô. Vocês me escutam? Sim? Tá. Quando tu falou agora no final de para a gente fazer escrita, né, é um trabalho psíquico e ter que ter um espaço interno, né? Eu fiquei pensando que isso para mim bate muito muito forte, porque realmente para tu te dedicar, né, e escrever esses dois elementos têm que estar constituído internamente. Porque para tu escrever, eu fico pensando assim, por que que a gente das outras áreas não escreve tanto, digo nós da Horizontes, né? Não fora da Horizontes. Aham. Porque a gente também acha que falta isso, assim, se desafiar, que é um desafio, as leituras, né? Ler, porque eu acho que a gente tem que ler também muito para escrever,
e ler de novo Mas aquilo. talvez ler criticamente, né, Manuela? Poder ser interlocutor do Exatamente, texto. E não assim, aí o texto falou isso, então tá, então amém. E acabou. exatamente. Eu não tenho nada para dizer sobre isso. Tem. Uhum, uhum. Mas a gente tem que se atrever para poder dizer, né? E eu acho que isso das supervisões, claro, que a psicanálise também me mostrou isso, e a gente faz na fono, faz a gente também ler aquele texto, falar sobre aquele texto, cada um poder falar suas ideias sobre aquele texto. é, então, assim, né? É Tudo isso, acho isso que. passa, por isso que eu quis trazer os elementos É, que eu pensei da escrita, porque a escrita não começa quando a gente vai para o computador ou para o papel. Ela começa muito é, antes, a se permitir pensar, a ter ideias. exatamente, exatamente. E aí tu falasse da interpretação dos sonhos, o primeiro contato que eu tive com a psicanálise de fato, de estudo, foi um grupo que nós tínhamos com o Roaldo lá na Outro Horizonte sobre o livro, né, Interpretação dos Interpretação sonhos. dos Sonhos. E eu era a única fono naquela época que fazia parte do grupo e eu li aquilo e eu dizia assim, que é isso? E aí eu chegava pro Roaldo, né, a gente tinha encontro semanal, e ele dizia assim, Manuela, o que que tu entendeu do que tu leu? Bom, eu começava a rir, de nervosa, porque eu não sabia nada, e aí ele falava, mas fala, o que que tu entendeu? E aí a partir daquilo ia surgindo pensamento, então lê de novo, aí a gente lia de novo, tá, agora o que que tu entendeu? E aí as pessoas iam complementando, né, as suas interpretações sobre aqueles textos, e realmente muito difícil, até hoje eu acho muito difícil, né? E aí eu fiquei pensando assim que dali surgiram várias outras coisas, né? Dentro desse olhar que a psicanálise proporciona assim para as outras áreas. Então, muito bom assim te ouvir, porque dá vontade de escrever. Essa era a ideia, deixar vocês com um gostinho. Peraí que eu vou ali escrever um pouquinho. Sim. E E a lógico, gente precisa escreve, né? passar por isso, pelo prazer. Porque talvez é isso, assim, né? Porque eu falei do exibir-se, né? Do poder curtir isso. Porque, evidentemente, escrever impacta em desprazer. A gente vai se deparar com desprazer em algum momento. Mas a gente só vai conseguir chegar no prazer desse processo se eu conseguir suportar o desprazer inicial e que faz parte desse. Eu lembro quando eu estava começando na clínica aqui em Porto Alegre e que eu estava em pleno vapor com as questões de escrita, enfim, do mestrado, doutorado, eu comecei a montar as oficinas de escrita e tal. Eu comecei a divulgar e eu reclamava para minha analista, né? Ai, mas que coisa, porque não vem paciente, não vem. Ela disse: Bom, Michelle, tu te botou em duas áreas que a galera foge que nem o diabo da cruz. Escrever, melhorar a escrita e se analisar. Tu quer fila na tua porta? Ela disse: Talvez não. Vai É. precisar ir conquistando, e aí, quem sabe, alguns vão se atrevendo, vão se aventurando, né, nessas duas caminhadas, né? E eu acho que a gente vem agora, são gerações que não se desafiam à escrita, né? São gerações que tu fala e aí o computador. Esses dias eu vi um meme que era assim: a gente tem chat GPT e o meu marido fazendo PowerPoint. Eu digo, eu me identifiquei naquilo porque eu vou ali para fazer uma aula, eu vou escrever, né? Eu não sei nem como é que usa o negócio de falar e fazerem uma aula ali para tu dar. Então, quem dirá da escrita, né? E eu acho que cada vez se escreve menos. E eu fiquei pensando em várias coisas. Eu quero que o pessoal fale também, mas me veio muita coisa. É, Quando a gente começou a fazer as avaliações na Horizontes, e mais eu e o Cássio, de autismo, enfim, do ADOS, a gente tinha que fazer o parecer, né? E aquilo me angustiava, porque eu ficava pensando assim, o que que eu vou escrever, né? E o Cássio sabia, assim, mais, né? E um dia a gente deu uma avaliação para a Eda ler. E aí a Eda leu, e eu super assim, eu e o Cássio, e a Eda disse assim, não, tá bem legal, mas assim, não tem nada de bom no que vocês escreveram, nada de bom sobre o paciente. A gente só falava as coisas ruins, e aí, aquilo para mim foi uma crítica maravilhosa, eu disse, é mesmo, né? E isso, assim, é a coisa da banca, né? Te metralharam, não sei o quê. Não, a gente mudou, então, a escrita Sim, deste... talvez vocês estavam tão empenhados na tarefa
Que é isso, Isso, assim. Eu quero falar tanto do meu caso, eu quero tanto que o outro entenda, que aí eu vou explicar o que eu acho que ele precisa entender, mas tá claro na tua cabeça, mas quando o outro lê, ele diz, espera aí, mas falta aqui, tu só apontaste as coisas que não tá legal, e o que que vocês viram do restante daquela criança, ou daquela, sei lá, daquela avaliação, né? exatamente, exatamente. Eu acho que quando a gente vai produzir um texto também é isso, poder. É isso, tu tá te expondo. Quando tu vai apresentar um caso, tu te expõe. Quando tu vai ler, tu também te expõe. E a gente tem que estar com esse espaço interno para receber essas críticas. Não é Exatamente. nada pessoal, né? Eu acho que é isso que tem que ficar Não. claro. Uh-uh. E até a questão do uso das IAs, né, Manuela? Eu penso que é um caminho sem volta, elas não são malditas, eu penso que elas são benditas, mas que eu acho que eu acho que o mais delicado é quando a gente abre mão de pensar, Uhum. por conta que isso dá trabalho e que é, às vezes, desprazeroso, isso exige esforço. Quando o ser humano abre mão de pensar e delega para a IA, aí eu me preocupo com o uso dela. Que é aquela história, desde quando, sei lá, chegou o rádio, quando chegou a televisão, chegou a luz elétrica, chegou a internet, o computador, o celular, enfim, e agora com a IA. Eles não são ferramentas maravilhosas que, se bem usadas, mas Uhum. que não abortam. Eu nunca esqueço de uma situação que eu tive, enfim, que eu acompanhei uma situação de uma pessoa que estava escrevendo um TCC e começou já eu vou usar o ChatGPT, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu disse, pois é, e quem é o autor desse texto? E a pessoa parou assim, não estou satisfeita com isso, eu vou tirar isso aqui, eu vou fazer do meu jeito e vou fazer. Então, assim, que a gente possa usar a IA, mas que a gente não abre mão dessa experiência, de poder, porque a gente vai abrindo mão de escrever, então, eu não sei, eu não sei, eu não sei, e eu vou ficar numa condição de ser humano de alguém incapaz. A IA faz melhor, ela pensa melhor, ela não sei o quê, e aí a gente vai saindo dessa condição. Né? E lembremos que somos nós os animais racionais, né? Vamos abrir mão justamente disso. É literalmente se vocês talvez já viram há um tempo atrás, tem um filme acho que, não lembro se é da Disney, da Pixar, que é o Wall-E, que é o sistema que toma conta e toma as decisões, né? E os humanos abrem mão, eles quase não caminham, eles andam porque só comem e ficam ali como se de férias, o planeta está destruído ecologicamente, e o sistema é que domina, as IAs é que dominam aquele mundo, né? Então, é como se ele abrisse mão das coisas mais preciosas. E se a gente abrir mão das coisas mais preciosas, da criação, da arte, da escrita, né? Como essa questão de se permitir a produção textual, o ser humano abre mão de uma ferramenta valiosa, que só ele consegue fazer essa costura, assim, né? Fez sentido, pessoal, que vocês ouviram? Deu vontade de escrever ou ainda dá vontade de sair correndo? Eu, E eu a gente posso falar melhora a um escrita pouquinho, escrevendo. Mariana. como a Manuela falou, né? A gente começa a pensar em muitas coisas, assim. Eu me formei em psicologia, em 97. E antes até da faculdade, quando jovem, assim, adolescente, eu me lembro que era uma geração, ou o meu grupo de amizades, a gente escrevia muito. E eu falei na psicologia, mas isso já no magistério, na época do ensino médio, assim, a gente escrevia muito, muito, até poemas, combinações assim de escrever coisas agora para ler daqui 10 anos, ler daqui 15 anos, né? Coisa bem de grupo, assim, de gurias. E na época da faculdade também eu segui com esse prazer de escrever, eu gostava muito de escrever. E agora te escutando, eu me dei conta que eu deixei isso para trás, assim, não. A gente vai fazendo outras coisas, né? E o computador, a questão digital te tira um pouco isso. E eu me lembro que na época da faculdade, quando a gente tinha que supervisionar os casos também, essa parte eu achava mais difícil,
porque eu queria, não era difícil, era angustiante, porque eu queria passar para o papel exatamente tudo da sessão, tudo. E, não, e ainda com travessão, né? Que o paciente disse exatamente isso e eu respondi exatamente aquilo. Gente, era uma coisa louca, assim, mas eu não sei, eu não me lembro se era uma exigência minha comigo ou se era assim mesmo. Eu, sinceramente, eu não me lembro. Eu sei que era horrível aquilo, porque é impossível, né? E aí É. ficava relatos assim de 5 páginas, 10 páginas de, claro, tu querendo anotar todos os suspiros da sessão, não tinha como. Mas isso eu fiquei pensando assim, da minha geração para cá, se perdeu muito a questão da escrita, né? Até hoje, quando a gente vai ver, a letra já mudou, porque tu não tá mais acostumada a pegar na caneta e tal. Se bem que não é só na mão, né? Eu tô pensando na questão manual. E há 2 anos atrás, eu acho, ou 3, não me lembro, a minha filha no ensino médio, ela começou com essa questão da inteligência artificial. E eu não tinha ideia do que ela dizia, porque eu fico um pouco resistente de querer ver o que é, e eu não dava muita bola, não entendia o que ela dizia, que daí ela aproveitava para facilitar os trabalhos de colégio e tal. E eu confesso que eu fui usar o ano passado. E aí eu tomei gosto, né? Claro, com a facilidade. Mas eu uso assim mais para organizar. Por exemplo, tu escreve. Aí eu copio o meu texto e passo para a inteligência, e aí eu vejo a organização que ela faz. Mas também já aconteceu assim dela tirar toda a ideia, tirar a essência do texto, na verdade ela mais estragou do que ajudou, né? Então Que aí é também a tem isso. marca, Ana, do estilo e é a marca autoral se perde. Fazer um ajuste do Sim, português, de uma clareza, de fluidez do texto, ok. Agora, né, permitir que ela faça, né, e fora que o material que ela está gerando é dela, né, de alguma forma está abastecendo sim. ela. É. Meu Mas Deus. era isso a minha contribuição. Obrigada, Ana. Ó, a Elaine fez um comentário. Se permitir, eis a questão, estou em formação e, coincidentemente, hoje eu precisava elaborar uma angústia e optei pela escrita. Foi maravilhoso, certamente levarei para análise amanhã. Jaqueline, acho que tu também tinha levantado a mão, não? É, a Jaque levantou Eu levantou e não acho que foi um levantou. ato falho, computador. Mas fez sentido, Jaqueline, o É que eu para tu falei? falar. Foi Aproveita e assim, fala. mas eu vou aproveitar, assim, eu venho assim, de uma outra área, tá? Da comunicação social, publicidade. E lá atrás, nessa faculdade, como a gente escrevia, né? Então, assim, e eu também, é bem como a colega falou, Ana Cláudia, né? Que a gente lá atrás acostumada a escrever muito, né? E eu procuro sempre trazer e continuar. Assim, eu gosto de escrever, sabe? E eu procuro colocar muito de mim também. Quando eu faço estudo de caso, alguma coisa assim, colocar minha marca, alguma coisa assim, o jeito, né, meu modo. Então, eu acho Uhum, fantástico, é muito bom. E bom depois ver o resultado, assim, né? Reler e ver exatamente. aquilo ali, como ficou. E Como a gente se como eu coloquei expressou. naquele textinho, assim, que podem aparecer as imperfeições, mas fui eu que fiz, Sim, sim, de sentir a eu acho muito bom. satisfação. Aham. De ver pronto, assim, depois, Isso, sabe? O resultado ali, assim, nossa, eu acho bem. exatamente. É que eu acho que perfeito, acho que é isso, assim, o que ficou, o que fica para mim, né, Michele, te ouvindo, não vai ser nunca perfeito, né, porque a gente está em constante mudança de pensamento, enfim. Então, acho que é isso, tem que escrever, né, por menor que seja, né, não que seja o melhor, mas tá ali, bom, então tá, aquele texto eu fiz, naquele momento era aquilo, bom, agora eu vou fazer outro. Então, acho que Uhum. para mim fica essa mensagem assim, tá, vamos escrever, mesmo que não seja. Vamos E eu compartilhar acho, com pares esses escritos e publicar.
eu acho assim, outra coisa assim de rever, quando a gente vê que não ficou bom, a gente sempre vai encontrar alguns probleminhas, algumas que sempre, cada vez que tu lê, assim, mas eu poderia ter feito, Exatamente, Jaqueline. poderia ter incluído tal coisa, e assim seria um interminável, Enfim, né? Algo assim, né? exatamente. Exatamente. E aí, aproveitando essa história para a gente já ir encerrando, mas eu quero deixar registrado quais são as propostas que nessa proposta de mexer na revista. Evidentemente, eu adoro pesquisa, adoro artigo empírico, enfim, que tenha pesquisa mesmo com psicanálise, enfim. Mas eu pensei em poder incluir, já que a gente está propondo que se amplie as questões também de escrever, de se aventurar mais a escrita, também ter uma plasticidade para acolher textos diferentes. Então, a proposta da revista é que não tenham só artigos teóricos, uma revisão de bibliografia, um artigo empírico com uma fundamentação psicanalítica, um relato de experiência, ou melhor, um estudo de caso, mas também que se possa trabalhar relato de experiência, né? Que possam trabalhar ensaios, fazer uma escrita sobre algum tema livre, uma resenha de um livro, uma discussão de um filme, alguma entrevista. Então, que tenha uma possibilidade de outros materiais, além dos escritos mais tradicional, de um artigo científico, empírico, de um artigo bibliográfico, enfim. Também vai ter espaço para essas publicações, para outras publicações. E aí criamos templates para esses tipos de publicações para facilitar. Tem um material todo detalhado das normas da publicação, como é que eu coloco referência, como é que eu não coloco, como é que cita, como é que não cita, o que, que tem que citar, como é que monta a listagem de referências. Tem toda uma descrição ali das normas. Tem toda a política de editoração, a questão da avaliação que é feito o artigo, o anonimato de ter cuidado com o arquivo. E vou deixar registrado também no e-mail, quem tiver já algum textinho ali guardado numa pastinha, no computador, né? Tira uma poeirinha, dá uma revisadinha, manda para um colega e vamos submeter. Então, o e-mail da revista, por enquanto, é contato@clinicahorizontes.com.br. Então, que venham os E não escritos. é só para o pessoal da Horizontes, né? São para as É pessoas aberto para todos, com interessa. certeza. Mais ainda, porque quanto mais a gente puder ventilar, a gente divulga o trabalho do Horizontes, divulga o nosso trabalho, divulga Horizontes, né, de poder buscar outros espaços. Então, E eu acho que deixa o outras áreas convite. A gente está também que. mexendo no site também da revista, criamos um Uhum, logo novo. Também quem uhum. é da Horizontes que tiver interesse, então, de poder conhecer um pouco mais esse cenário, de participar da comissão também da revista, são bem-vindos, bem-vindas. E abrir para outras áreas que conversem também, né, com a psicanálise. Exatamente, com psicanálise, É, exatamente. Acho é, que esse é o como. limitador, assim, que sejam essa modalidade de textos diversas e que tenham uma conversa com a psicanálise. Uhum, uhum. É, eu acho que é o nosso trabalho trans, né? Também mostrar o nosso trabalho Exatamente, acho que trans. a revista deve ter essa característica também, né, de poder dialogar com outras áreas, que é É, eu tão tô me enriquecedor, sentindo né? pressionada aqui para fazer alguma coisa, né? Vai ficar feio se eu não fizer alguma coisa agora. Eu já tô me sentindo Está mal aqui. convocada já, Manuela. Ai, Jesus, eu não, eu como coordenadora da Fono não vou poder não botar alguma coisa lá, né? Mas vou falar com o pessoal da Fono também. A Fábio estava aqui, não estava. E a gente, né, para a gente poder alinhar também algumas coisas, vou falar para Ana Paula, né, poder também trazer a psicopedagogia com esse olhar da psicanálise. Uhum, Então, com certeza. Uhum. vamos fazer uma coisa bem robusta, né? Material a Uhum. gente tem, né, Michele? É isso que eu digo, assim, a gente tem muito material, né? Mas fica aqui Aham. na cabeça da gente, né? Exatamente. Ou fica algum registrozinho ali no computador, fica lá uma pasta esquecida, só para ocupar espaço no HD do computador e É, e os sacanagem. Tem que próprios botar grupos, isso pro vento, assim, né? Tem que exatamente, exatamente. compartilhar. Então, queremos. Michele, tenho muito a te agradecer. Foi ótimo mais uma vez, né? Obrigada. Eu gosto muito de te escutar e te ouvir, aprender contigo. E, por favor, pessoas,
Pessoas, vamos escrever. Não sei se alguém mais quer fazer alguma colocação. E busquem recursos, assim, tem oficinas, tem atividades, tem formas de se pensar a escrita não sofrida, né? Eu digo Uhum, sempre, não precisa começar um texto com um parágrafo, sabe? Tem outras formas de escrever, né? Então, busquem, tem um monte de recursos, enfim. Eu também eu trabalho com oficinas de escrita, então dá para montar grupos, dá para trabalhar em grupos, enfim, né, não deixem as ideias ali só para vocês. Compartilhem uhum, elas e escrevam. uhum. Não deixe só no caderninho, né? Isso. É verdade. Então tá, pessoal. Semana que vem, eu não lembro, tô sem a minha programação aqui. Eu tô uma coordenadora sem a programação da semana que vem. Mas acho que dia 4 tem um evento, né? Da Horizontes. Nossa, acho que semana que vem não sei se tem. Mas a gente coloca sempre nas redes sociais ali. Se não me engano, dia 2 tem o Cine Horizontes. Ah, sim. Eu tava aqui no dia 9 de outubro já no da Renata, mas tem outra coisa antes, então. Tá, perfeito. Então tá, uma boa noite para todos e nos Ótimo. vemos em breve nas escritas da vida. Tchauzinho, Tomara. pessoal. Tchau, Tchau, tchau. queridos. Tchau, Tchau, tchau. obrigada. Beijos. Beijo.